Amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos? Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus, amém? Pode sentar no seu lugar, fique à vontade. Aleluia. Irmãos, hoje temos a grata surpresa de ter aqui conosco o pastor Valdeci, a pastora Lourdes. Resolveram fazer uma surpresa para a gente. Estava ali meditando na palavra, daqui a pouco apareceu o pastor Valdeci assim, não é? Estou vendo miragem? Mas meu coração se alegra, pastora Lourdes, aqui é a casa de vocês, amém? Vocês sempre bem-vindos aqui, ficamos alegres com a presença de vocês. Queremos honrar, a presença de vocês nessa noite aqui conosco, amém? Glória a Deus, amém, meus irmãos? Mas que bom que todos vocês estão aqui, amém? Sempre é bom nós nos reunirmos aqui para cultuarmos ao Senhor, amém? Nós sabemos que o crente de verdade está sempre na presença do Senhor, não é verdade? Porque o Senhor é onipresente, mas como nós não somos onipresentes, não é? Nós precisamos nos reunir aqui como igreja, como congregação, nós podemos adorar o Senhor, cultuar o Senhor juntos. Isso é um privilégio e também um mandamento de Deus para a nossa vida, amém? Ele se alegra, com a união do seu povo para cultuá-lo. Isso é sagrado, amém? Aleluia. Irmãos, hoje eu quero dar assim uma nova fase na nossa caminhada deste ano, Nós já começamos a caminhada deste ano, já na virada do ano, mas da virada do ano para cá eu tenho instruído vocês através da palavra a caminhar debaixo da palavra que o Senhor estabeleceu sobre a nossa vida, amém? E como dizem aí, que o brasileiro, ele começa a funcionar depois desse feriado aí de carnaval, que as coisas começam a funcionar, o comércio, tudo mais começa a funcionar de uma forma mais plena. Nós também, como igreja, precisamos começar a caminhar na direção daquilo que Deus tem para nós. E esse ano o Senhor estabeleceu sobre nós uma palavra profética, uma palavra rema, que é expansão, amém? Nós temos falado sobre esse assunto desde o início do ano, Aprendemos que o Senhor quer que a gente expanda para que Ele possa gerar um transbordar na nossa vida, amém? E os 3 pilares que nós precisamos expandir em cada área da nossa vida, que nos sustenta espiritualmente, é a fé, a esperança e o amor, amém? Repita comigo, fé. Esperança e o amor. Então nós aprendemos o caminho, a dinâmica da expansão da fé, através da parábola do semeador, nos 3 evangelhos sinóticos, que são iguais, que contam as mesmas histórias, quando fala da terra boa, em cada um dos evangelhos da parábola do semeador, com relação à terra boa, ele fala coisas diferentes. Em Mateus fala que a terra boa é aquela pessoa que ouve e entende a palavra. No evangelho de Marcos diz que a terra boa é aquele que ouve e aceita ou recebe a palavra. E no evangelho de Lucas, o Senhor diz que a terra boa é aquele que com um coração bom e obediente, guarda a palavra. Então são 3 níveis de fé, A fé gerada pelo entendimento, a fé gerada pela aceitação e a fé gerada por eu guardar, por eu reter, por eu perseverar. Esse 3º nível de fé é a fé de Abraão, é a fé que nos justifica, é a fé que nos leva em esperança, ou seja, na esperança daquilo que o Senhor nos prometeu. Nós cremos contra a esperança que as circunstâncias trazem até nós, não é verdade? Nós temos a esperança com base na promessa de Deus, e nós temos aquela esperança, com base na promessa de Deus, e temos a esperança que as circunstâncias nos mostram, E a Bíblia diz que Abraão em esperança creu contra a esperança, porque através de Isaac ele esperava ser pai de multidões, e o próprio Senhor pede então o sacrifício de Isaac, não é? E o escritor de Hebreus revela para nós, pelo Espírito Santo, que a esperança que ele tinha era que mesmo que ele matasse Isaac, das cinzas o Senhor o ressuscitaria. Ou seja, a esperança da promessa superava a expectativa ou a esperança que as circunstâncias
geravam na vida dele, amém? Então temos que expandir a fé, temos também que expandir a nossa esperança, né, que é o segundo pilar, amém? E como que nós expandimos a esperança? Primeiro, nós temos que conhecer a esperança para a qual nós fomos chamados, não é? Irmãos, muitas pessoas se iludem com outras pessoas, né? Eu vejo, por exemplo, pessoas se iludindo no casamento, não é? A pessoa casa com outra pessoa e ela espera daquela outra pessoa aquilo que aquela pessoa nunca disse que ia fazer. Não é verdade? Isso acontece. Nós criamos uma expectativa que geralmente é a expressão ou a projeção das nossas carências e esperamos que aquilo vai acontecer, mas o nome disso não é esperança, o nome disso é ilusão. Quando então nós esperamos em Deus algo que de fato Deus não prometeu, o nome disso não é esperança, o nome disso é ilusão. E meu pai na fé me ensinou desde o início da minha vida espiritual que o futuro de todo iludido é ser desiludido. Não é verdade? Sempre que você sofre uma desilusão na sua vida, é porque você estava iludido, não é? E a culpa não é das circunstâncias ou das pessoas, é você que colocou expectativa, né, com base numa ilusão. Então, primeiro, nós temos que conhecer a esperança para a qual o Senhor nos chamou. O Senhor tem promessas para nós, tem ou não tem? Então, você tem que conhecer essas promessas e você deve colocar a sua esperança nas promessas do Senhor. Amém? Aleluia? Quem crê nisso? Por exemplo, tem promessa na Bíblia que a gente vai ser rico? Não, mas ele ensina o caminho da riqueza. A promessa que tem na Bíblia é que nós moraremos numa terra boa mas até numa terra boa e rica tem pobre. A terra boa e rica é uma condição que o Senhor nos dá para que, se nós seguirmos o caminho da riqueza, a gente vai enriquecer. Mas Ele nunca promete que você vai ser. Imagina você ter um sonho, Deus falando com você: olha, meu filho, eu prometo para você que você vai ser rico. Não é? Rapaz, esse sonho tem que ter base na palavra de Deus, sim ou não? Se não tem, né? Então, ser rico é uma possibilidade que Deus dá para todos que decidem crer na promessa dele. Você não consegue ser rico numa terra ruim e pobre, mas você consegue ser rico numa terra boa e rica. E se você exercitar por vontade própria os princípios da riqueza, de acumulação de bens, você, talvez em 1, 2 ou no máximo 3 gerações, eu garanto que a sua família vai ser rica. Porque a Bíblia Sagrada nos garante essas coisas. Então, nós temos que crer, conhecer as promessas e depois temos que sempre trazer essas promessas de Deus à nossa memória. Nós mesmos temos uma grande tarefa de nos lembrar a nós mesmos das promessas que o Senhor fez para nós, ou por meio da Escritura Sagrada, ou por meio de uma palavra rema que Ele deu, amém? E assim nós começamos a expandir na esperança. E temos que expandir no amor também, né? Nós aprendemos isso, encerramos essa mensagem sobre a expansão da fé, da esperança e do amor no domingo passado. A expectativa é que nós expandamos o amor com relação a Deus, acima de todas as coisas, com relação a nós mesmos e com relação ao nosso próximo, amém? Como que nós expandimos o nosso amor com relação a Deus? Ele diz que Ele quer que a gente ame Ele acima de todas as coisas com todo o nosso coração. Nesse contexto, o coração representa espírito, amém? Não tem nada espiritual mais importante para nós do que o próprio Deus, não é? Esse louvor que nós cantamos expressa isso, né? Meu coração por ti palpita. O que mais que diz? Sou atraído pelo teu olhar. Gente, você acredita que tem gente que valoriza muito mais dom espiritual do que Deus? Sim ou não? Tem. Tanto que se Deus não dá um dom para ele, fica chateado com Deus. Se eu queria tanto dom, o Senhor não me deu. Não é verdade? Né? Nós temos que amar a Deus também de toda a nossa alma, ou seja, de todo o nosso
sentimento, não é? E aí, quando você conseguir amar Deus acima de toda a sua alma, você vai se livrar daquela carência que te faz, não é, escolher aquilo que Deus não escolheu para ti, ou a forma de você conquistar aquilo que Deus tem para você, porque você não vai ser enganado pelo seu coração, não é? E o Senhor também tem a expectativa que a gente ame Ele com toda a nossa mente. Ou seja, se tem uma coisa nessa vida, meu irmão, que o Senhor espera que você aplique a sua mente para entender, é a palavra de Deus. Só que não vemos essa realidade da maioria dos crentes, né? Eles se esforçam para entender tanta coisa, né? Pagar um salário, eles se esforçam mais para entender do que para ter a vida eterna, do que para ter um bom relacionamento com o Senhor. Não é verdade? Então a expectativa do Senhor não é que você busque entendimento somente das coisas do reino, não, mas que acima de tudo você se dedique a entender as leis, os princípios espirituais, a vontade dEle, a palavra dEle, o que está escrito, amém? E Ele também tem a expectativa que você ame a Ele com todas as suas forças. Aí fala, meu irmão, não é, da nossa disposição de nos cansar para fazer a obra para a qual nós somos chamados, não é? Quando que você pode dizer que você usou toda a sua força para algo? Quando você faz até elas acabarem. Você já fez alguma coisa que esgotou a sua força física? Você já fez? Pois é, Deus tem essa expectativa que você faça isso com relação às coisas do reino dos céus, que você dedique a sua força. O apóstolo Paulo, ele usa um termo que retrata essa realidade. Ele fala assim: meus irmãos, embora por fora a gente se gaste, né? Ou seja, o apóstolo Paulo não economizava, né, a força dele, a capacidade física dele, não é? Eu imagino ele tendo que andar de um lugar para o outro e ele se gastava, não é? Quando ele é apedrejado em uma determinada cidade, jogam ele para fora como morto, ele levanta, não é, e volta para dentro daquela cidade para continuar anunciando o evangelho. Eu imagino, cara, que ele devia estar cansado, não é verdade? Arrastaram ele, apedrejaram ele, bateram nele, isso consumiu as forças físicas dele, mas ele levantou e foi de novo. Olha a disposição física, não é? Desse homem para se cansar, para fazer aquilo que agrada o coração do Senhor, né? Então é assim que nós expandimos. Você tem que expandir, amém? Expanda sua busca espiritual, expanda, não é, a sua busca emocional, não deixe, né, as suas emoções serem roubadas por outras coisas, expanda o seu entendimento, expanda a sua dedicação física a fazer a obra de Deus, né? Aprendemos também que temos que expandir o nosso amor conosco mesmo, amém? E eu entendo que a gente pode resumir amar a nós mesmos no conceito de temer a Deus. O que é temer a Deus? Temer a Deus é aborrecer o mal. E temer a Deus, se temer a Deus me leva a aborrecer o mal, temer a Deus também me leva a amar o bem. E como que nós podemos, então, conceituar de uma forma bem simples o que é temer a Deus? Temer a Deus é amar para mim o que Deus quer para mim. Amar a vontade de Deus para a minha vida. Porque aquilo que eu amo é necessariamente o oposto daquilo que eu odeio, daquilo que eu aborreço, não é? E a Bíblia nos ensina claramente que no reino dos céus nós temos que ser pessoas de posição. Fala assim, posição. Rapaz, você não pode ser meio termo. Você não pode ser morno. Você não pode ser meio pau e meio tijolo. Você tem que ser sim, sim, ou não, não, ou na nossa expressão mais popular, você tem que ser 8 ou, porque no reino dos céus, ou você ajunta, ou você espalha. No reino dos céus, ou você é a favor de Jesus, ou você é contra Ele, não é verdade? Nós temos que ter posição clara. Então,
Isso é temer o Senhor, é aborrecer o mal, não é? E nós vimos ali que existem 4 grandes males que nós precisamos aborrecer. A gente precisa aborrecer o orgulho, a gente precisa aborrecer a falta de modéstia, não é verdade? A gente precisa aborrecer o mau caminho, e a gente precisa aborrecer a língua perversa. Fala assim, ó, o orgulho, a falta de modéstia, o mau caminho e a língua perversa. O que é orgulho? É quando eu me acho melhor do que os outros. O que é a falta de modéstia? É quando eu me acho melhor do que verdadeiramente eu sou. Romanos 12:3 nos dá um alerta sobre isso, não é? O que é o mau caminho? É quando eu quero aquilo que Deus não quer para mim, ou quando eu quero aquilo que Deus quer de um jeito errado. Sim ou não? Por exemplo, Deus quer que você case. Quem acha que você quer que Deus case, que você case aí? Deus quer, claro, não é para todo mundo que Deus quer. A Bíblia diz que tem uns que nascem eunuco, outros que são feitos eunucos pelos homens, e outros que se fazem a si mesmos eunucos por causa do reino de Deus. São pessoas que abrem mão do direito do casamento por causa de alguma coisa, porque Deus já nasceram incapacitados, ou porque, né, naquele tempo os caras, o cara não podia casar, ou porque, como o apóstolo Paulo, ele decidiu abrir mão dos direitos de levar uma esposa com ele. Não é verdade? Mas, em geral, Deus quer que a gente case, porque não é bom que o homem viva, mas existe um caminho, sim ou não? Existe um caminho da santidade, existe o caminho da castidade, e se você tomar o caminho errado, você tomou um mau caminho. Então, você tem que aborrecer essas coisas. Você está me entendendo? E você também tem que aborrecer a língua perversa. Por quê? Principalmente não por causa dos outros, porque na verdade o que te contamina? O que os outros falam para você, o que você fala para os outros? É o que sai da sua boca, que contamina o seu corpo, que foi separado para ser templo do Espírito Santo. Então, o resumo de você amar você mesmo é você temer a Deus. E como que você vai amar o próximo? Você tem que expandir o amar o próximo. O modelo, o padrão com o qual você vai amar o próximo é como você ama você mesmo. Então, se você ama você mesmo, é você resolver temer a Deus, amar o próximo, resumindo, de forma bem simples, é servir e ajudar os outros a também querer temer a Deus. Meu irmão, não faz isso, não queira isso para você, isso é mal. Ame-se. Amém? Maravilha? Aprendemos que o Senhor quer expandir, Ele quer transbordar, em 5 áreas da nossa vida. Ele quer que a gente expanda para que haja um transbordar. E Ele quer transbordar na nossa vida com Ele, na nossa vida familiar, na nossa vida na igreja, na nossa vida profissional ou vocacional e também na nossa vida financeira. Porque um ser humano, sem uma dessas 5 áreas da sua vida, é uma pessoa incompleta. Não vai ter vida em abundância. Uma pessoa sem uma vida com Deus, ela tem vida completa? Não. Uma pessoa sem vida familiar, ela tem vida completa? Não, ninguém nasceu do ovo, não é verdade? Uma pessoa sem uma vida na igreja, no corpo de Cristo, sendo a noiva de Cristo, ela tem uma vida completa? Não. Uma pessoa sem uma vida profissional e ou vocacional, tem uma vida completa? Não. Trabalhar é mandamento. Deus manda todo mundo trabalhar. E Deus manda aquele que não trabalha viver de jejum até morrer. Porque quem não trabalha, não deve comer. Não é verdade? E uma vida sem dinheiro, Eu gosto muito de uma palavra do pastor Costa que ele fala assim: dinheiro é um obreiro que não pode faltar. Ele não pode ser o senhor da sua vida, porque senão você não vai servir a Deus. Mas o dinheiro é um obreiro, sim ou não? O dinheiro nos serve. Então o Senhor quer transbordar nessas áreas, mas é preciso que a gente expanda. Amém? Como lemos em Isaías 54, 2, 3, na Almeida Revista Atualizada diz assim: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não o impeças, alonga as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Amém? Então, até aqui é só uma revisão. Ele quer que você expanda, a fim de que ele transborde, não é? Precisamos lembrar que tudo que o Senhor quer fazer na nossa vida é através de uma parceria, amém?
Ele nos chama para tomar sobre nós o jugo dele, a semelhança do carro de boi. Né? Jesus é um, amém? E nós somos o que está do lado dele. Nós temos que ser o principal auxiliar da ação de Deus na nossa vida. Se você não for o principal colaborador da ação de Deus na sua vida, ninguém consegue te ajudar. Você entende isso? Quem já cuidou de pessoas, já teve essa triste experiência. Você ajuda, você abre mão de um monte de coisa para poder ajudar aquela pessoa, mas aquela pessoa mesmo se atrapalha. Chega a dar um desânimo, não é verdade? Sim ou não? Chega a dar uma angústia. Oh, Jesus, toca no coração desse incrédulo, que nem ele abre mão de nada para a vida dele, nem ele se esforça para a vida dele. É ou não é verdade? Você combina com a pessoa, vamos fazer um jejum para a sua vida, aí você faz, porque eu me esqueci de jejuar. Oh, Senhor, nem ele, nem por ele, Deus. Dá até vontade de fazer que a oração queima ele. Não é verdade, mas não pode. Então, meus irmãos, você tem que ser esse principal auxiliar, amém? Aleluia. E agora, então, nós precisamos partir para a prática desse negócio, amém, meus irmãos? Já estamos aí no final do segundo mês do ano, entrando, já daqui mais uns dias aí para o terceiro mês, já vamos aí, daqui a pouco, 30 e poucos dias, terminar o primeiro trimestre desse ano, só vão faltar 3, então temos que começar a nos mexer, amém? Você tem que começar, a partir de hoje, decidir, ter atitudes, amém? Você já tem a base da palavra profética, a base teórica, agora você precisa partir para a ação, porque se você ficar sentado, só esperando que o transbordar venha, se você não expandir, não vem. E o limite do transbordar de Deus é a sua capacidade de expandir. Por isso que o Senhor fala ali em Isaías 55:2, não é? Diz assim, e não o impeças. Na NTLH fala assim, não economize nisso. Porque o tanto que você está disposto a expandir, vai determinar o tanto que Deus vai transbordar na sua vida, a semelhança daquela viúva lá, não é? De 1 Reis, que o marido morreu, deixou uma dívida, ela e os filhos seriam vendidos como escravos, e ela só tinha um pouco de óleo, azeite na botija. O profeta veio, começa a pedir emprestado em botija para todo mundo, e a palavra é que não vai faltar azeite, e as vasilhas vinham vindo, e começou a jorrar aquele azeite, Quando ela perguntou para o filho, tem mais algum? O filho disse, não tem mais nenhuma. O azeite parou de jorrar. Eu penso que se fosse eu estivesse lá, eu pensava, meu Deus, por que eu não consegui pelo menos mais 30 botijas? Não é verdade? Ela poderia ter se tornado a maior empresária de azeite de Israel num tempo de escassez. Sim ou não? Porque o profeta, depois que ela deu o relatório, o profeta falou assim, vende tudo isso aí, paga a dívida e vai vivendo com o que sobrou. Porque sobrou bastante. Mas podia ter sobrado para se tornar uma empresária, não é verdade? Então não economize nisso. Não impeça o que você tem que fazer, o seu esforço, a sua dedicação, o seu empenho, não economize nisso, para que você expanda, amém? Então vamos começar então na prática, irmãos? E para a gente começar, a gente tem que começar por onde? Pelo começo, não é? Você não pode começar pelo final, amém? Tudo na nossa vida tem um começo. Se você começar desorganizado, não vai dar certo. No reino de Deus, a ordem dos tratores afetam o viaduto, não é? Então, o Senhor nos conduz por um caminho, E qual é a coisa mais importante, irmãos, Qual deve ser o foco da nossa vida de fé? É a coisa mais importante da nossa vida. Existem 5 áreas ali, não é verdade? Mas por onde que tudo começa? Por onde que todo o plano de Deus, toda a ação de Deus e todo o mover de Deus começa na vida da gente? Por onde? Não é? Quem conhece aí a oração mais famosa de Jesus? Como é que é o nome da oração? E qual é a primeira coisa? E ali na oração do Pai Nosso, o Senhor estabeleceu as coisas mais importantes da nossa vida.
e colocou elas em ordem de prioridade. Amém? Qual é a coisa mais importante, o foco da vida do crente? A primeira parte da oração é a gente identificando com quem que a gente está falando, não é verdade? Como é que você começa a conversar com alguém? Você se direciona a ela. Como é que eu vou me direcionar ao Senhor? Pai, no meu caso, meu Pai, que está... O Senhor é santo, o Senhor é glorioso, poderoso, maravilhoso. Eu estou identificando com quem que eu estou conversando. E em nome de Jesus. Aí, por onde começa a minha busca no Senhor? Que é a primeira coisa que eu tenho que buscar? O reino. Venha a nós o teu? Seja feita a tua? Então, nós temos que começar esse caminho de expansão pelo reino de Deus. Amém? E hoje eu quero te instruir, segundo a Escritura Sagrada, a você saber o que fazer para começar essa caminhada de expansão na sua vida. Amém? A sua desculpa, no máximo vai ser assim: eu não consegui fazer. Mas não vai ser, eu não sei o que fazer, pastor. Eu estou aqui tentando expandir, mas não sei o que fazer. Não, você vai sair daqui sabendo o que fazer. Se não prestar atenção, pode ver no YouTube depois. Se precisar, mais aconselhamento comigo, que eu vou ser seu personal trainer na expansão do reino dos céus na sua vida. Amém? Então, Mateus 6,10 diz assim: venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita nos céus. Então, irmãos, não é? O reino de Deus é a coisa mais importante da nossa vida. O mandamento diz que nós devemos colocá-lo em primeiro, ou seja, tudo começa por Ele. Qualquer conquista na sua vida, em qualquer uma das 5 áreas da sua vida, tem que começar por onde? Visando aquilo que está relacionado ao reino. Amém? Você quer expandir na sua vida com Deus? Sim ou não? Então, se você quer expandir na sua intimidade com Deus, na sua oração você vai falar com Deus sobre que tipo de assunto? Sobre as coisas do reino. Porque Ele ensina que antes de qualquer coisa, nós temos que buscar as coisas do reino. Não é verdade? Se você quer crescer na sua vida familiar, no seu casamento, nos seus filhos, com os seus filhos, você tem que começar pelo ponto que está relacionado com o reino de Deus. Não é verdade? Se você quer expandir na igreja, no ministério, você tem que começar por aquilo que está conectado ao reino de Deus. E na igreja é fácil achar, porque praticamente tudo que a gente faz, não é? É para ser pelo menos relacionado com o reino, porque a igreja é a embaixada do reino dos céus, e nós somos os embaixadores. Se você quer expandir na sua vida profissional ou vocacional, você tem que conectar, primeiramente, você tem que começar por aquilo que está ligado ao reino. Se você quer expandir na sua vida financeira, você tem que começar por aquilo que está ligado ao reino. Amém? Então precisamos, começar a expansão por aquilo que está relacionado ao reino de Deus. Amém? Você crê nisso? Agora, quando nós falamos em reino de Deus, nós nos relacionamos, ou seja, a Bíblia nos mostra 3 aspectos do reino de Deus. O primeiro é o reino eterno, amém? O reino dele é? E o que é o reino eterno de Deus? É toda a criação, nos céus e na terra. Sim ou não? Tudo é do Senhor, tudo é dele. Ele criou os céus e a terra e tudo aquilo o que neles há. Tudo na criação é de Deus. Amém? Tem o reino eterno, tem o reino futuro, que é a nova Jerusalém, descendo dos céus, enfeitada como uma noiva, não é? E vai ser colocada entre nós, e não vai precisar nem de sol, porque Jesus vai ser o nosso sol, o nosso governante. Olha só que maravilha,
não é? Lá, meu irmão, ouro não vai valer nada, vai valer tão pouco que vai ser usado até para fazer o calçamento da cidade. Aquilo que vale mais nessa vida natural vai ser o que menos vai valer na manifestação física do reino de Deus entre nós, a partir da descida da Nova Jerusalém, amém? Mas tem o terceiro aspecto do reino de Deus, que é o com o qual nós nos relacionamos hoje. Jesus disse, é chegado o reino dos céus. O que é isso então? Não é? Essa chegada do reino dos céus, na verdade, é a chegada da manifestação da autoridade de Deus sobre a terra, como nunca ainda havia acontecido. Nunca. Nem no tempo de Adão, a autoridade de Deus se manifestou sobre a terra, como começou a se manifestar a partir de Jesus. Tanto que os fariseus expulsavam o demônio, viam milagres acontecer, os saduceus também faziam isso, sim ou não? O que impressionava eles? O milagre que Jesus fazia ou a forma que ele fazia? Eles falavam assim, ó, ele faz como que com uma autoridade dele mesmo. Cara, é diferente, não é? Não é só poder, nós sentimos uma autoridade como que emana dele. Isso nunca aconteceu, nem através do grande sacerdote, nem através de Moisés, que falava com o Senhor face a face. As histórias, as escrituras nunca nos falaram de uma manifestação tamanha da autoridade de Deus, não é? E aí qual foi a expressão dos discípulos? Que homem é este? Que até o vento e a tempestade obedecem à sua voz. Irmãos, nunca ninguém havia visto um espírito maligno tremer de medo. Mas Judas falou, gente, os demônios também creem nele e tremem de medo. Lembra quando Jesus foi para o outro lago lá de Gerasa? E aquele homem possesso por uma legião de demônios, a manifestação era tão assim terrível, que não conseguiam nem prender ele com correntes. E quando Jesus chega lá, aquela multidão de demônios, tremendo de medo, segundo o discernimento de Judas, se jogou aos pés deles. Nós sabemos quem tu és. Até eles reconheceram uma manifestação diferenciada que nunca havia acontecido na terra. Então, quando eu me submeto a essa autoridade, eu estou me submetendo ao reino de Deus, eu estou entrando no reino de Deus. A Bíblia fala claramente dos filhos da desobediência, que estão sob a autoridade do príncipe deste século, e fala dos filhos de Deus, que estão sob a autoridade de Jesus, porque lá em Mateus 28, 18, ele disse, foi-me dada toda a autoridade. Qual? Toda. Sobre os céus e sobre a terra. Cara, agora é ele que manda. E da vida dele emana essa autoridade, e nós temos que nos submeter a essa autoridade, e também somos representantes dessa autoridade, embaixadores dessa autoridade, amém? Então, resumidamente, o que você tem que fazer então para expandir o reino de Deus? É você expandir a sua submissão à autoridade de Deus sobre a sua vida, no primeiro aspecto, e você expandir a autoridade de Deus sobre a vida de outras pessoas em um segundo aspecto, amém? Mas, tudo bem, pastor, você está falando de reino de Deus, de autoridade de Deus, mas me dá um ponto de início aí, irmão, não é? É óbvio que tudo deve começar pela igreja, porque a igreja é a embaixada, não é? A igreja não é a manifestação plena do reino de Deus, assim como a embaixada do Brasil nos Estados Unidos não é a manifestação plena do Brasil lá, mas representa. O que faz? Representa. Então, toda a autoridade que foi dada a Jesus se manifesta na terra a partir da onde? Da embaixada.
A nossa vida com Deus, não é? Ela começa em qual das 5 áreas da nossa vida? A nossa vida com Deus começa no nosso relacionamento íntimo com Deus. A nossa vida com Deus começa na nossa família. A nossa vida com Deus começa na nossa vida profissional. A nossa vida com Deus começa no nosso relacionamento com o dinheiro. Ou a nossa vida com Deus começa na igreja? Igreja. É o início de tudo, não é verdade? Onde é que nós aprendemos sobre pessoas de Jesus Cristo? Onde é que você é influenciado? Onde que você é inspirado? Onde que você é desafiado, até constrangido a viver uma vida debaixo da autoridade de Deus, ou seja, sobre o domínio do reino de Deus, colocando o reino de Deus e a justiça dele em primeiro lugar na sua vida, que não na igreja, não é verdade? Então tudo começa pela igreja. Então a nossa expansão do reino de Deus deve começar, né, através da nossa vida na igreja, amém? E é muito importante você entender algo, irmãos. O reino de Deus, ele está sempre em expansão, amém? Sempre em expansão, não é? Até a ciência prova que o universo está em expansão constante. Por quê? Porque o universo faz parte do reino de Deus, não é? A criação física e a criação espiritual, a criação visível e a criação invisível fazem parte do reino de Deus. Então o reino de Deus está em expansão. Aí você pode perguntar assim, mas pastor, se o reino de Deus está sempre em expansão, então todo ano é ano de expansão. Pois é verdade. Todo ano Deus está expandindo. Mas todo ano nós estamos preparados para a expansão? Não. Para Deus, todo tempo é tempo. Mas para o ser humano, para cada coisa tem o seu tempo. Como que o Senhor nos revela o tempo para o qual nós estamos qualificados? Através de um rema, através de uma palavra profética, através de uma direção. Porque se você pensar de uma forma geral, todo tempo para Deus é tempo de vitória. Então dizer que é o tempo de vitória é redundante. Todo tempo, então, é tempo de conquista, porque Deus está sempre conquistando, então dizer que é tempo de conquista é redundante. Todo tempo é tempo de crescimento, porque está sempre crescendo, então dizer que é tempo de crescimento é redundante. Não, porque em nem todo tempo nós crescemos. A Bíblia diz que é tempo de arrancar e tempo de plantar, há tempo de perder e tempo de achar, não é? E eu tenho que me portar segundo o tempo. Tem pessoas que não gostam de brigar por causa de nada, não é verdade? Sim ou não? Mas a Bíblia diz que tem tempo que você vai ter que brigar, filho. E se chega o tempo da briga e você não briga? Não use esse texto para justificar essas brigas bobas que você faz em casa, com seus filhos, com seu marido, com sua esposa. Isso é murmuração e vem de demônio, amém? Mas tem tempo que a gente vai ter que arregaçar as manguinhas, sim ou não? Tem tempo que a gente vai ter que firmar o nosso pé, não é? Tem tempo que a gente vai ter que resolver problemas que vão gerar um desconforto, uma confusão. Vão ou não vão? Pois é. Se você quer sempre paz, você vai perder esse tempo. Então, isso é para você discernir que o Senhor revela o tempo a partir de uma palavra profética. O Senhor tem revelado para nós que vivemos um tempo de expansão. Então, expanda. Não queira fazer outra coisa nesse tempo, porque esse tempo é um tempo de você expandir. E você precisa começar através da sua expansão na igreja, amém? Então a expansão do reino de Deus se dá principalmente através da igreja, que é a embaixada do reino de Deus na terra. Se o presidente do Brasil resolver começar a fazer alguma coisa, algum negócio lá nos Estados Unidos, tem que começar por onde? Pela embaixada. Se você está lá e quer resolver alguma coisa daqui, você tem que começar por onde? A embaixada é o ponto de conexão. Fala assim, ponto de conexão. O que conecta o mundo natural com o mundo espiritual é um corpo místico chamado Igreja do Senhor Jesus. Tudo começa por ali. Só através da igreja que aquilo que é espiritual age no natural e aquilo que é natural é influenciado pelo espiritual, amém? Então temos que começar pela igreja,
não é? Efésios 1:23 diz assim: a igreja é o corpo de Cristo, ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os. Então, vamos seguir o que está escrito aqui. Jesus, Ele quer completar coisas em cada uma dessas 5 áreas da sua vida, sim ou não? Ele quer completar. Mas a Bíblia diz que é a igreja que completa Ele. Ou seja, se você querer que Deus age na sua vida, mas impedir a ação da igreja na sua vida, você vai ter a ação completa de Deus na sua vida? Não. A igreja completa a obra dele na sua vida, a fim de que ele complete todas as coisas em todos os lugares. É a igreja que é o bom perfume que se espalha por todas as nações. Amém? Então, tem que começar pela igreja, não é? Pastor, qual que é mais importante? Qual o relacionamento mais importante na minha vida espiritual? É claro que é o seu relacionamento com Deus, amém? Mas você consegue ter relacionamento com Deus sem igreja? Não. Qual o segundo mais importante? Qual é o segundo tipo de relacionamento mais importante que você tem que estabelecer para ter uma boa vida com Deus, até para Deus ouvir a sua oração, senão Ele nem ouve? É na sua família. Mas você consegue ter uma restauração familiar sem a igreja? Claro que não. Você está entendendo? Então, a igreja está no meio dos 5, né? Fica 2 para cima e 2 para baixo. Amém? Para cima é a igreja, é a família e Deus, e para baixo, trabalho e finanças. Então, temos que começar pela igreja, amém? Para expandir o reino de Deus, temos que nos mover, então, em 2 aspectos com relação à igreja, amém? Primeiro, expandir a autoridade de Deus sobre a nossa vida, amém? A igreja é uma embaixada, e a embaixada representa a autoridade de um reino em outro lugar, não é verdade? Então, nós temos que expandir através da igreja, e é só através da igreja que você vai aprender a se sujeitar à autoridade de Deus, amém? E o Senhor tem níveis de autoridade que Ele estabelece, amém? Então, irmãos, a autoridade de Deus se manifesta em nossas vidas através de pessoas, fala assim, pessoas, que ocupam uma posição de autoridade, fala assim, posição de autoridade, e que nos guiam segundo a palavra de Deus. Esses são os 3 componentes da manifestação da autoridade de Deus. Deus, Ele estabelece posições, fala assim, posições. Olha o que a palavra diz. Nós somos a luz do mundo, amém? Ele não acende uma lamparina para colocar embaixo de uma mesa ou embaixo de um cesto, mas para colocar em um lugar apropriado da casa, a fim de que ilumine todas as pessoas da casa. Que luz é essa, meu irmão? Autoridade. Amém? Não, pastor, eu acho que luz é conhecimento. Eu conhecendo a palavra de Deus já basta. Quanta coisa que você conhece e não coloca em prática? Isso é luz na sua vida? O que nos faz colocar em prática o que a gente conhece? O reconhecimento da autoridade. Ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. Para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então é autoridade. Então o Senhor coloca, né, pessoas em posições para que essa autoridade ela possa emanar sobre as pessoas, a fim de que elas, se tornem obedientes ao Senhor. Então, os componentes são a posição, a pessoa e os princípios. Fala assim, a posição, as pessoas, os princípios. A posição nunca falha. Fala assim, a posição nunca falha. Os princípios muito menos. Mas a pessoa falha. Você está entendendo? E vocês acreditam que eu tenho a pretensão de ser pastor no mais alto nível de excelência? Você acredita nisso? Você acredita que eu consigo? Não. Por que o senhor não consegue? Porque eu sou humano e fraco e fui vendido como escravo ao pecado.
E eu preciso da manifestação gloriosa da graça de Deus na minha vida, todos os dias, a partir daquela misericórdia que se renova toda manhã, entendeu? E mesmo assim ainda, não é, a gente falha. Mas onde é que está o problema aí? Quando você não discerne os componentes. Porque entenda uma coisa assim, irmãos, olha só. Vocês acreditam que tem pessoas que gostam mais de mim e menos de mim? Sim ou não? Você acredita que tem pessoas que gostam mais de você e menos de você? Sim ou não? Claro, isso é normal. Então tem pessoas que vão te criticar mais, e tem pessoas que vão te criticar, tem pessoas que vão te elogiar mais, e tem pessoas que vão te elogiar, sim ou não? Não é? E as pessoas têm a tendência de compartilhar com os outros a sua visão sobre todas as coisas, sim ou não? Então, quem gosta mais de mim vai tentar te convencer a gostar mais de mim, e quem gosta menos de mim vai tentar te convencer a gostar menos de mim. E isso vai acontecer com todo mundo, porque todo mundo é assim, até que a pessoa cresça e entenda que ela tem um discernimento que não precisa ficar compartilhando tudo com os outros, não é? Ele diz que a gente só tem que falar para os outros aquilo que gera ânimo de fé, é ou não é verdade? Não é? O resto que não gera esse bom ânimo para a fé, não é para ser compartilhado. Essa é uma grande realidade. Mas em função da pessoa, nós vemos pessoas se rebelando contra a posição e contra os princípios. E quando elas fazem isso com relação a essas três coisas, elas rejeitam a autoridade de Deus. Então, as pessoas falham, eu falho, os líderes vão falhar, mas isso não é um motivo para você não submeter a autoridade de Deus, que é investido aos líderes pela posição e pela aplicação dos princípios divinos. Amém? Isso é muito importante, porque eu vejo na prática da minha caminhada com o Senhor, já de praticamente 23 anos, meus irmãos, não é muito, mas também não é pouco, de como as críticas à liderança, e muitas vezes justas, porque o ser humano é falho, leva as pessoas a fechar o coração para aquilo que Deus emana a partir da posição e a partir dos princípios. Você está me entendendo? Não é? E aí a pessoa, ela arruma motivo, desculpa e razão, e até justificativa, não é? Para não se dedicar à igreja do Senhor Jesus. Para se sentir no direito de estar desmotivada para não servir na embaixada do reino dos céus, como embaixadores que somos. Eu não sei se o embaixador da embaixada de Israel concorda com as coisas que o nosso presidente anda falando sobre Israel. Eu acho até que não. O Benjamin já disse que vai chamar ele para uma conversa séria. Quem está lendo notícia aí? Não é? Aí esse embaixador pode pensar assim, sabe de uma coisa? Eu não vou mais querer ser embaixador. Mas o embaixador representa um presidente ou uma nação? Você representa um líder ou um reino? Olha aí. Você está me entendendo? Eu tenho certeza que se ele for um bom embaixador, ele vai tentar assim, olha, Netanyahu, né? Perdoa ele porque ele não sabe o que diz. Já está velho, sem dedo, né? A janja fica na cabeça dele o dia inteiro. O cara é marxista, pensa que não sai desse bichinho aí. Dá um tempo que logo passa, né, o mandado dele, já vem um outro aí, está tudo resolvido. Brasil, a nação brasileira é amiga de Israel. O presidente pode não ser, mas a nação é. Gente, a igreja é amiga de Deus. O líder às vezes pode pisar na bola com você, mas a igreja é a embaixada. Não se desanime com a igreja por causa de erro de líder, não é verdade? Até porque você nunca vai ter um líder
perfeito. Sabe qual é o líder mais perfeito? Sabe como que você pode ter uma visão boa sobre um líder? Fique longe dele. Porque tem um ditado que diz que o gramado do vizinho que a gente vê de longe é sempre mais bonito que o nosso que a gente vê de perto. Não é verdade? Só que o Senhor não nos chamou para a distância, o Senhor nos chamou para a comunhão. Não é verdade? Né? Como corpo de Cristo. Então, meus irmãos, eu quero trazer esse alerta para vocês, amém? Mas lá em Hebreus 13, 17, fala assim, ó, obedeça aos seus líderes. Então, você tem que medir a sua obediência ao líder pesando os 3 componentes. Qual o primeiro? A posição. Se uma pessoa está numa posição de liderança, ela deve ser obedecida, sim ou não? Sim. Segundo, os princípios. Se uma pessoa está te orientando segundo os princípios de Deus, ela deve ser obedecida, sim ou não? E terceiro, você tem que olhar para ela, para você entender o quê? Para você entender o limite que você tem colocado essa autoridade sobre a sua vida. A posição não tem limite, amém? O princípio nós não podemos limitar, mas quando a pessoa, ela quer nos liderar a partir dos seus erros, aí nós colocamos limites. Bom, eu reconheço que ela tem uma posição divina, Deus colocou ela ali como meu líder de célula, como meu discipulador, como meu pastor, amém. Reconheço que ela está me orientando segundo a palavra de Deus. Então a questão não é ele, a questão é Deus, amém? Mas sei que esse meu líder tem essa falha, tem esse defeito. Então eu vou examinar todas as coisas e reter somente o que é bom. Mas o que nós vemos é a infantilidade espiritual levando as pessoas a rejeitar até o que é certo que o líder diz, e levando as pessoas a não respeitar e não honrar uma posição de autoridade que foi estabelecida pelo Senhor, amém? Então, isso é muito importante nós entendermos. Então, olha só, a autoridade de Deus se manifesta em nossa vida através das pessoas que ocupam posições de autoridade e que agem segundo a palavra de Deus. Então, meu irmão, olha só, aquilo que eu, como seu pastor, disser para você, que está segundo a Escritura Sagrada, o que você vai fazer? Obedeça. E aquilo que escapar da palavra, porque eu me emociono por causa das minhas emoções, do meu temperamento, do meu jeito, o que você faz? Deixa de lado, ainda ora por mim, Pai, perdoa, porque ele não sabe o que está fazendo, e me ajuda dizendo, pastor, acho que o senhor exagerou nisso, não é? Isso vai nos dar a oportunidade de nós acharmos o equilíbrio, sim ou não? Não é? Que é o princípio do lava-pés, não é? Quem não quer deixar seu pé ser lavado pelos outros, e quem não quer lavar o pé de ninguém, não pode ser discípulo de Jesus. Jesus diz, eu fiz com vocês, para que vocês façam uns com os outros. Irmão, todos nós somos livres pela palavra de Deus, mas porque andamos no mundo, todos nós sujamos os nossos pés. A gente não tem que rejeitar o outro porque sujou o pé, a gente tem que fazer o quê? Lavar o pé dele. Isso é um serviço que gera edificação no corpo de Cristo, amém? Então Hebreus 13:17 fala, obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar conta disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão um trabalho com alegria, mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza, e isso não ajudará vocês em nada, amém? Então a expansão da autoridade de Deus sobre as nossas vidas resulta inevitavelmente da expansão do nosso envolvimento com as coisas da igreja. E o nosso envolvimento com as coisas da igreja resulta no nosso envolvimento com as autoridades da igreja. Sim ou não? Simples. Não é? E por que muitas pessoas se afastam das coisas da igreja?
porque estão chateados com a autoridade. E pensam, não, se eu tiver que fazer as coisas da igreja, eu vou ter que me envolver mais com essa pessoa. E eu não quero ver mais com essa pessoa, então eu não vou fazer as coisas da igreja. Você está fugindo da autoridade de Deus sobre a sua vida. Porque, irmãos, a expansão da autoridade de Deus, o grande resultado dela é o meu envolvimento com as coisas da igreja. Um filho obediente, como que a gente pode medir o nível da obediência de um filho? Me diz aí. Qual a forma mais prática de obedecer o nível da obediência de um filho? O quanto ele se dedica às coisas de casa. Quanto mais ele fizer, sem precisar pedir, mais ele honra a autoridade dos pais. Quanto menos ele fizer, sem precisar pedir, menos ele honra a autoridade dos pais. Eu acho chato, entendeu? Eu sou uma pessoa que não gosta de ficar pedindo muitas coisas. Se eu delegar algo a você, você tem que fazer. Eu não vou ficar ali no seu pé. Já fez? Já fez? Eu não gosto disso. Só de pensar já me dá um murticário. Você está me entendendo? Então, eu como pai, não é? Eu não gosto de ter que ficar pedindo para os meus filhos. Imagina um filho que só faz uma coisa se você pedir. Cara, um filho desse dá raiva na gente. Você chega em casa, a pia transbordando, seu filho o dia inteiro está lá jogando joguinho. Chega assim, ô filho, tu não viu? Por que não lavou a louça? Ah, porque o senhor não pediu. E precisa pedir. Mas olha o que eu ouço de muito crente com relação às coisas da igreja. Pastor, se Deus falar comigo, eu faço. Você é um filho rebelde. Você é um filho desobediente. Pior é aquele que mesmo pedindo não faz. Mas se você é um filho, que o pai tem que falar com você, para você fazer, meu irmão, você está aborrecendo o Senhor. Porque Ele já deixou a ordem dada. Amém? E Ele estabeleceu despenseiros da igreja. O que é dispenseiro? É aquela pessoa que vai dispensar a tarefa e vai dispensar o alimento. Não é verdade? Não é? É o mordomo. Como é que é o nome do mordomo mais famoso do mundo aí? Você sabe qual é? É o Alfred. É o Alfred do reino dos céus. No caso aqui, o Alfred sou eu. Tenho outros comordomos, cooperadores, que me ajudam na dispensação das tarefas, do ensino, que é o alimento, não só de pão vive o homem, não é verdade? Sim ou não? Não é? E todos nós então, gente, precisamos nos submeter às tarefas, porque entende, não adianta, não é? Quando nós expandimos a autoridade de Deus sobre nossas vidas, inevitavelmente, nós vamos nos envolver cada vez mais com as coisas da igreja, com as coisas congregacionais da igreja, com as coisas espirituais da igreja, com as coisas relacionadas à missão da igreja, amém? Então, te preparar para essa expansão é a principal missão de um líder na sua vida. Irmãos, qual é a minha principal missão na sua vida? Qual a principal missão de um líder da igreja na sua vida? Qual é? É te preparar para que você seja uma pessoa que, através da igreja, vai expandir o reino dos céus. Entenda uma coisa, não leva mal o que eu vou te falar. A minha missão na vida de vocês não é, primeiramente, fazer vocês ter um casamento feliz. Não é, primeiramente, fazer vocês terem um emprego bom. Na verdade, tudo isso vai ser consequência de você começar a servir o Senhor na igreja. Quando você começa a servir o Senhor na igreja, por exemplo, né, você tem uma família avacalhada, aí você lê na igreja lá que, né, se você não governa bem a sua família, não pode fazer nada na igreja, isso não te incomoda, não é verdade? Aí você começa a servir na igreja, um dia você lê esse texto gera em você o quê? Um constrangimento. Aí você começou a experimentar o amor de Deus, porque o amor de Deus nos constrange. Sempre que você está lendo a Escritura Sagrada, meu irmão, e você sente constrangimento, sinta-se amado pelo Senhor, porque o amor de Deus nos constrange. Não se sinta envergonhado, não, Senhor, obrigado porque o Senhor me ama. O Senhor está denunciando na minha vida algo que desagrada o Senhor e eu vou mudar. Porque o amor de Deus nos... Volta e meia, eu estou lendo a Bíblia, eu saio constrangido e me sinto amado. Quando eu não me sinto constrangido, eu falei, Senhor, o Senhor não está me amando hoje, não? Porque o amor de Deus nos constrange. Amém?
né? Então esse amor que você começa a receber na sua vida, por causa da sua dedicação ao reino dos céus, porque você está colocando em primeiro lugar na sua vida o reino dos céus, através da embaixada, que é a igreja, você começa a experimentar mais o amor de Deus, que vai te constrangendo, e esse amor, gerando esse constrangimento, começa a gerar na sua vida necessidade de mudança, necessidade de cura, necessidade de libertação, mas tudo começou onde? Na embaixada. Tudo começou onde? Na igreja. Você expandiu a autoridade de Deus sobre a sua vida, você submete as pessoas que estão ocupando uma posição de autoridade e que estão direcionando a sua vida através de princípios bíblicos. Amém? Irmãos, eu desafio você, e não porque eu acho que eu não erro, não. Irmãos, pegue a mensagem, pegue o esboço dela, pegue a gravação dela no YouTube. Então eu falo assim, tudo aquilo que o meu pastor falou, que está de acordo com a palavra de Deus, eu vou me submeter. O que ele falou de besteira, eu deixo para lá. Mas faça isso, faça esse exercício. Examine tudo que eu dou para vocês a partir da Escritura Sagrada. E aquilo que você encontrar respaldo bíblico, irmão, receba como algo de Deus para a sua vida. Eu sou só o despenseiro. Quem botou no depósito foi o Senhor. Amém? E viva isso, se submeta a essa palavra. Não deixe a minha falha, ou a falha de qualquer outro líder aqui, né, gerar em você um desejo de não se envolver com as coisas da igreja, para que você não precise se aproximar de uma determinada pessoa. Você está tomando um caminho errado. Você está deixando o reino de Deus no último lugar na sua vida. E olhe lá. Amém? Então, te preparar para essa missão, gente, é a principal razão da vida de um ser humano como eu na sua vida. Olha o que diz lá em Efésios 4, 11 e 12. Foi Ele quem deu dons às pessoas, Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Está falando dos 5 ministérios, da manifestação da autoridade de Deus na igreja através dos ministérios. 12. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Então, como que você submete a autoridade de Deus na igreja? Se preparando para fazer o serviço cristão. Mas o tipo de, a didática, a pedagogia bíblica, nunca separa a teoria da prática. A pedagogia bíblica, a teoria e a prática, ela vem juntas. Porque você aprender na teoria, para depois de 5 anos colocar em prática, você estudou 5 anos, para quando começar a fazer o estágio, você descobre que não sabe nada. Não é verdade? Né? Quem já fez estágio aí? Você estudou, chegou o primeiro dia, o que você sabia? O que você descobriu? Rapaz, você até filosofou, só sei que nada sei. O cabra vira até filósofo nessa hora, né? Quem está entendendo, levanta a mão. Então receba essa palavra, amém? O resultado disto é o crescimento e o desenvolvimento da igreja. Efésios 4,16. Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união em todas elas, e assim cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Irmãos, e olha só, o resultado que você vai ter nas outras 4 áreas é o resultado desse crescimento e desse desenvolvimento. Que essa dinâmica de você estar sendo instruído por alguém e você está trabalhando para a edificação do corpo de Cristo vai gerar na sua vida. É uma dinâmica que gera maturidade, é uma dinâmica que gera crescimento. Irmãos, eu louvo a Deus pela oportunidade que Deus me deu de servir Ele, e como isso me edificou. Eu não seria quem eu sou hoje se a minha vida se resumisse a um trabalho secular e uma leitura bíblica ocasional. Não seria. O meu intenso envolvimento com as coisas de Deus gerou em mim experiência, crescimento, maturidade, despertou dons.
Mas é só esse envolvimento. E quando você evita esse envolvimento, não é, em se dedicar à obra de Deus, ao crescimento do ministério, que vai gerar esse desenvolvimento e esse crescimento por meio do amor, quem mais perde é você. Porque Deus não faz a obra por causa de nós. Deus faz a obra apesar de nós. Se Deus mandasse anjo fazer o que a gente faz, o negócio ia fluir melhor. Não é verdade, pastor Valdeci? Ia dar menos trabalho. Mas Ele escolheu a gente. E Ele escolheu a gente porque Ele nos colocou em um caminho de aperfeiçoamento. Não rejeite esse caminho, amém? Então, primeiro, né, é você, então, se dedicar à expansão da autoridade de Deus sobre a sua vida. E isso se reflete na sua dedicação nas coisas da igreja. Então, não se envolva. Não é? Quem lembra aí das 4 bases da consolidação? Quais são as 4 bases de uma vida consolidada? Como que a gente pode identificar se uma pessoa já tem uma vida espiritual consolidada? Se ela já tem um compromisso com os cultos, sem ninguém precisar chamar ela. Se ela já tem um compromisso com os mandamentos, começando pelo dízimo e oferta, sem ninguém precisar falar nada para ela. Se ela já tem um compromisso com o pastoreio, através do aconselhamento, do ensino, não só através da pregação. Que uma pessoa criada só pela pregação tem uma vida superficial, uma vida espiritual superficial. Só palestra, pregação. Não tem um aconselhamento pessoal, não tem um ensino pessoal. Essa pessoa tem um crescimento limitado, não é? E não é uma pessoa que não tem um devocional diário, também, né, não vai crescer. Então, uma pessoa que consegue ter um compromisso com os cultos, com as coisas da igreja, não só culto, né? Tudo que a igreja faz, toda a dinâmica da igreja, os cultos, os congressos, os seminários, as convenções, né, os cursos, você está entendendo? Não é? Tudo isso a igreja promove para quê? Para te ensinar a que você seja um bom edificador do corpo de Cristo. Em março agora, a partir desse ano, todo mês eu vou fazer um seminário gratuito aqui na igreja, amém? Vai começar sábado à tarde e vai entrar à noite adentro. Tem uma hora para começar e a hora que terminar, a hora que acabar as perguntas, não é? Então, o primeiro seminário que eu vou dar vai ser sobre paternidade divina, vai ser num sábado de março, entendeu? Ah, pastor, é muita coisa. Na verdade, é pouco, meu irmão. Nós temos que aproveitar todo o tempo, não é verdade? Você vai ter a oportunidade de estar aqui aprendendo sobre a paternidade de Deus, de grátis. Se envolva com essas coisas, não é? Então, quando você consegue assumir esses compromissos mínimos com a igreja, que é a embaixada do reino de Deus, o que isso evidencia? Que você já tem uma vida de fé consolidada. Você não é mais aquela pessoa levada por qualquer vento de doutrina. Você já atingiu um nível de maturidade, não é? Por isso, tem compromisso com a igreja, tem compromisso com o dízimo e oferta, tem compromisso com o pastoreio, tem compromisso com o seu devocional diário. Isso vai gerar uma base estrutural que vai te impedir de ser aquela pessoa de ânimo dobre que não consegue nada de Deus. A Bíblia diz lá, em Tiago fala, né? Homem de ânimo dobre, inconstante em seus caminhos. Não pense tal pessoa que vai conseguir algo do Senhor. Aí não recebe nada. Não é? São as 4 bases da consolidação. Amém? Então se envolva no ministério. Tem evangelismo, vai evangelizar. Assuma a sua missão pessoal. Não é? Mas isso aqui já é outro ponto, né? É o segundo ponto, né? Então o primeiro é você se estabelecer, se dedique à igreja, né? Seja um membro dedicado, seja um membro da família do reino de Deus que se envolve com as coisas da casa. A Bíblia diz que quando o Senhor voltar e te encontrar trabalhando, rapaz, você, tá bom, a principal coisa que você tem que saber sobre escatologia, as pessoas ficam tentando prever quando Jesus vai voltar, né? Ele diz que a gente vai ter uma ideia, mas o dia certinho ninguém sabe, só o Pai sabe. Não é verdade? Mas ele diz assim, ó, quando ele voltar, feliz é aquele que for encontrado, mesmo que seja à noite. Ele não falou que vai importar o quão santo você é,
quanto você sabe da Escritura Sagrada, mas Ele quer te encontrar trabalhando. Se te encontrar trabalhando, está valendo. Porque você está no processo de crescimento. Amém? Então, glória a Deus, e que isso é uma boa notícia, meu irmão. E a segunda forma de você expandir a autoridade do reino de Deus é expandir a autoridade de Deus sobre a vida de outros. Aqui entra uma principal missão da igreja. Por que que eu e você fazemos o que temos que fazer aqui dentro? Quando eu falo aqui dentro, eu não falo do prédio, eu falo com as coisas relacionadas às coisas internas da igreja. Meu compromisso com as coisas da igreja é algo interno ou externo? Meu compromisso com as finanças da igreja, dízimo e oferta, é algo interno ou externo? Estamos em reforma, precisamos de, se você for dizimista fiel, né, nós vamos ter a condição necessária, sim ou não? Mas se você é um mês sim, um mês não, ou deixou porque se chateou, aquela coisa toda, volte, não é? Expanda a autoridade de Deus sobre a sua vida, amém? Por que nós fazemos tudo isso? Em função de nós termos condição de expandir a autoridade sobre outras pessoas. Quanto mais eu expando a autoridade de Deus sobre minha pessoa, mais a minha capacidade de alcançar outros aumenta, é ampliada. Por quê? Porque eu vou me tornar um testemunho vivo, amém? Não é? As pessoas, elas vão dar valor porque você fala, quando elas veem que a sua vida vivida é mais poderosa do que a sua palavra. Amém? Nós somos a luz do mundo. As pessoas leem a Bíblia através da sua vida. Amém? Romanos 10, do 9 ao 15 diz assim: se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será? Ou seja, nós temos que levar as pessoas a fazer essa declaração: rapaz, Jesus é o Senhor, Ele ressuscitou. Continuando, porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus, falamos com a boca e assim somos salvos, porque as escrituras sagradas dizem: quem crer nele não ficará desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda, como dizem as escrituras sagradas. Todos os que pedirem ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? E eu vou me atrever a colocar uma outra pergunta aqui no meio. E como serão enviados mensageiros se as pessoas não forem despertadas para serem testemunhas de Jesus? As igrejas estão cheias de crentes, mas tem estada vazia de boas testemunhas. A maioria dos crentes não são boas testemunhas do Senhor nem dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, na escola, no ônibus. Você está entendendo? O Senhor nos chamou. Então, para você expandir a autoridade de Deus sobre a sua vida aqui na igreja, no contexto interno, se dedique, sirva, trabalhe. Amém? Agora, para você expandir o reino de Deus, a autoridade dele sobre outras pessoas, você tem que decidir ser uma testemunha fiel. Fiel e verdadeira. O apóstolo Paulo diz que a expectativa de um obreiro é que ele seja encontrado fiel. Amém? Quem é o obreiro de Jesus aí? Mas eu sou obreiro, eu faço a obra. Não é verdade? Todos nós somos chamados a ser obreiros. Nós temos que nos apresentar diante dele como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. E aí nós estamos aptos para as pessoas, através da nossa vida, reconhecer essa autoridade de Deus. Continuando, as escrituras sagradas dizem: como é bonito
ver os mensageiros trazendo boas notícias. Amém? É por isso que eu declaro a vocês seguidamente que vocês têm um pastor bonito. Porque eu trago para vocês as boas notícias. Não estou falando do seu padrão de beleza externa. Estou falando de uma beleza que vem de uma ação que agrada o coração de Deus. Por isso eu ouso dizer, eu sou o cara mais bonito dessa igreja. Porque eu duvido você anunciar o evangelho mais do que eu. Amém? Atos 1:8. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. A gente recebe poder para quê? Para ser testemunha. E essa testemunha aqui, está falando com relação aos de dentro ou com relação aos de fora? Com os de fora, meu irmão. Com aqueles que não creem. Eu vou dizer uma coisa para você, crente. Se você diz que é crente, e você não precisa do testemunho de pessoas daqui, para ser um bom crente, você não é crente não. Porque o testemunho de Cristo, da morte dele por você, deveria ser suficiente. Ele provou que te ama, mandando o seu único filho para morrer por você. E isso deveria bastar para você. Você está me entendendo? Ah, pastor, mas eu queria ter um pastor que sacrifica por mim. Você já tem um Senhor que fez isso. Eu sou chamado a te ensinar, não a dar minha vida por você. Amém? A única pessoa aqui que me manda dar minha vida por ela é minha esposa. O marido tem que dar a vida pela esposa. Não é verdade, pastor? Como Cristo deu para a igreja. Não é? Então, o único que pode me exigir isso é ela. O resto, eu dou para você aquilo que eu recebi do Senhor. Amém? Então, o testemunho é para ser por de fora, meus irmãos. Aleluia! Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Amém? Decida ser uma testemunha do Senhor, uma boa testemunha. Olhe para a sua vida, meu irmão. Começa a corrigir tudo aquilo que macula a imagem do Senhor. Tudo aquilo que macula a imagem da igreja. Irmãos, através das suas vidas, através da nossa vida particular, as pessoas de dentro da igreja, de fora da igreja, têm cada vez pensar melhor sobre a igreja. Como é que é a sua vida dentro da igreja? Por sua causa, o que você faz, o que você diz, o jeito que você age, faz com que as pessoas de dentro da igreja pensem melhor ou pior da igreja. O seu testemunho faz com que as pessoas de fora da igreja pensem pior ou melhor sobre a igreja. Nós somos chamados para ser testemunhas. Se a gente trazer para um termo mais assim, mais atual, né? Promotores. Nós temos que promover a igreja do Senhor Jesus sobre a terra. Quando a pessoa vir falar, irmãos, você tem que decidir a aceitar essa missão. Você tem que estabelecer algo sobre você. E deve ser o seguinte: toda pessoa que vir falar comigo, ela vai sair pensando um pouco melhor sobre a igreja. Não pode pensar pior. O apóstolo Paulo diz que a gente tem que trazer a memória que traz esperança, e que a gente só pode falar para as pessoas palavras que animem elas e fortaleçam a fé delas. Não é verdade? Mas, infelizmente, não é isso que a gente encontra em algumas pessoas. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, eu vou te dar um alerta aqui. Isso acontece em todo lugar, amém? Todo lugar acontece isso. Existem algumas pessoas que o prazer delas é fazer com que você pense mal da igreja. Em qualquer lugar existe isso. Em todas as igrejas existem isso. Em todas as congregações tem gente assim, que falando dos outros,
vai fazer você ter uma ideia pior sobre a igreja. Não seja vítima desse tipo de gente. Alerte ela, olha, vai acontecer com você que nem aconteceu com o apóstolo Paulo. Você vai encontrar com Jesus uma hora e ele vai, por que você está me perseguindo? Né? Por que me persegues? Por que me atrapalha? Você está entendendo? Então decida ser uma boa testemunha. Irmãos, esse ano nós vamos trabalhar na sua vida para que você expanda a autoridade de Deus sobre a sua vida. E para que você expanda a autoridade de Deus sobre a vida de outras pessoas. E a partir daqui que você vai experimentar o resultado do transbordar de Deus sobre a sua vida. Para a direita e para a esquerda. Então, seu primeiro passo nesse ano deve ser expandir o seu envolvimento com o que a igreja faz para expandir o reino de Deus. A missão da igreja é expandir o reino de Deus, amém? E você, como membro da igreja, você precisa se envolver em todas essas coisas. Expanda o seu envolvimento. Expanda a sua dedicação. Expanda o seu compromisso. Expanda o seu tempo. Não é tempo de recuar. É tempo de avançar. Firma as tuas estacas. Estica as tuas cordas. Alonga a tenda. E você transbordará para a direita e para a esquerda. A sua posteridade possuirá as nações e habitarão terras que outrora foram assoladas. Essa expansão vai trazer conquista, porque nós vamos conquistar coisas que não conquistamos. Mas essa expansão, esse transbordar vai gerar uma restauração, porque coisas que outrora foram assoladas serão restauradas na nossa vida como igreja, como família, como pessoas. Creia nisso. Creia ao ponto de não impedir que isso aconteça na sua vida. Creia ao ponto de não poupar esforços. Não economize nisso. Amém? Fique de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor nesta noite. Feche os seus olhos. Ore comigo. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai santo, Senhor, nós queremos começar essa conversa com o Senhor nesta noite, pedindo perdão ao Senhor, porque nós rejeitamos a autoridade do Senhor, porque nos frustramos com pessoas, Pai. Nós esquecemos a Tua palavra que diz que nós devemos manter os nossos olhos fixos no Senhor, que é o autor e consumador da fé. Criamos, Senhor, expectativas ilusórias e acabamos nos desiludindo, Senhor. Aquela expectativa nos homens, aquela expectativa nas pessoas que nos frustraram, Senhor, que fizeram a gente rejeitar a posição de autoridade e também os princípios de autoridade, Senhor. E as coisas começaram a entrar em desordem na nossa vida, porque a ordem é estabelecida pela Tua autoridade, Pai. E começamos a inverter valores. Aquilo que era menos importante se tornou mais importante, e aquilo que é mais importante acabamos dando um lugar de um pouco menos importância, Senhor. E invertemos valores das coisas, Senhor. Começamos a relativizar aquilo que deve ser absoluto na nossa vida, Pai. Senhor, tem misericórdia de nós. Mas, Pai, nós precisamos tomar uma posição acertada, Senhor, porque senão nós não vamos expandir, não vamos alargar, não vamos crescer, não vamos aumentar, e aí não haverá um transbordar do Senhor que tanto precisamos, Senhor. Como precisamos, Senhor.
do derramar da tua vida, da tua unção, dos teus dons, da tua manifestação. Como precisamos de um óleo novo, Senhor, como precisamos de um vinho novo, Senhor. Mas sem a expansão não haverá o transbordar. Senhor, nos perdoe, Pai. Pedimos ao Senhor este perdão em nome de Jesus Cristo. Senhor, Ele nos ajude a corrigir o nosso foco, Senhor. Tira as escamas dos nossos olhos, essas escamas da incredulidade, essa escama da frustração, essa escama que veio com a decepção e com a tristeza. Que essas escamas agora caiam dos nossos olhos como igreja, como congregação, e que possamos voltar a olhar com olhos fixos ao Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Senhor, estamos aqui hoje para renovar nossa aliança contigo, participando do pão e do cálice em memória do Senhor, Pai. Mas precisamos antes fazer esse concerto com o Senhor, porque queremos nos submeter a essa autoridade que emana do Senhor, por meio da posição, por meio dos princípios e por meio das pessoas que o Senhor estabeleceu como despenseiros sobre a nossa vida, Pai. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Porque, Senhor, este ano nós queremos expandir a autoridade do Senhor sobre a nossa vida, e expandir a autoridade do Senhor sobre aqueles que ainda não creem no Senhor, Pai, para que assim o corpo todo cresça e se desenvolva por meio da manifestação do Teu amor, Pai, que por nós mesmos é expresso pelo temor do Senhor, Pai. Ajuda-nos a odiar o orgulho, ajuda-nos a odiar a falta de modéstia, ajuda-nos, Senhor, a odiar o mau caminho, e ajuda-nos a odiar a língua perversa, Senhor. Senhor, meu Deus, que o Senhor estabeleça a partir de hoje o derramar de um ânimo novo sobre as nossas vidas, Pai, de uma perspectiva e de uma expectativa nova sobre as nossas vidas, Senhor, porque sabemos que tudo que fazemos no Senhor não é em vão, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor. E quando toca essa canção, faça uma oração ao Senhor. Diga para Ele qual vai ser a sua postura a partir de agora, como você quer caminhar com Ele durante este ano. Agita as águas paradas, Oh, Senhor, da minha alma. sim, Espírito Santo, sim, Senhor, dizemos sim ao Senhor. Oh, aleluia. Me leva com o Teu rio que traz vida. Oh, aleluia. Não tenho as palavras certas a dizer pra provocar-te a querer-me mais do que já me queres. Então vem como prometeste, derrama o Teu Espírito, derrama o Teu Espírito. Então vem como prometeste, Se renda a Ele. derrama o Teu Espírito, Negue-se a si derrama mesmo. o Teu Espírito. Oh, aleluia. Invade minha escuridão, aonde me escondo. Me abraça com os Teus braços, com Tua paz, Senhor.
alcança quando me escondo, sim, me alcança quando fujo. Senhor, vem encher minha alma de amor. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. E então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Teu amor, teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito. E então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito. Aleluia. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, preste muita atenção no que eu vou dizer para você nesta noite. Não existe nada melhor do que viver sob a autoridade de Deus. Porque quando eu decido me submeter plenamente à autoridade de Deus, acontece comigo algo poderoso que Jesus faz, e está escrito na Escritura Sagrada. Nós somos transportados do império das trevas, da autoridade de Satanás e seus demônios, para o reino do Filho do seu amor. Essa é a melhor coisa, é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Por isso eu quero dar uma oportunidade para você. Primeiro, para você que ainda não aceitou Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador. Você ainda não declarou publicamente: Jesus é meu Senhor. Você ainda não decidiu ter um compromisso verdadeiro com Ele. Esse é o primeiro convite. O segundo convite é para você que se afastou dos caminhos do Senhor. Você fugiu da autoridade dEle. E hoje você quer se reconciliar com Ele. Amém? Tem alguém que hoje aqui quer entregar sua vida para Jesus? Tem alguém aqui? Se tiver, levanta a mão, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você. Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus. A Sara hoje vai entregar a vida para Jesus. Tem alguém que
hoje quer reconciliar com o Senhor, você se afastou, você se afastou dos caminhos do Senhor e quer reconciliar? Não tem? A Ju? Não, tu não, né, Ju? Glória a Deus. Vamos orar então, fazer uma oração, Sara. Tu repete a oração comigo, amém? Coloca a tua mão esquerda no teu peito, levanta a tua mão direita. Eu vou te ajudar a fazer uma oração. Esquerda é essa, direita é essa. Eu vou te ajudar, filho, a fazer uma oração onde tu vai reconhecer publicamente que Jesus é teu Senhor, amém? Me diz uma coisa, tu crê que Jesus ressuscitou dos mortos? Tu está disposto a declarar que Jesus é o teu Senhor? Então a partir de hoje tu recebe a salvação, amém? Repita comigo: Senhor meu Deus, em nome de Jesus, hoje, tendo como testemunha a tua igreja e a minha família, eu quero declarar publicamente que eu creio que o Senhor ressuscitou dos mortos e voltará para me buscar. E eu declaro que a partir de hoje o Senhor é o meu dono, eu sou tua escrava, tu és o meu Senhor. Ensina-me, Senhor, a viver como sendo a tua serva, a tua filha e a tua noiva. É o que eu peço ao Senhor hoje, em nome de Jesus, amém. Amém, filha? Deus te abençoe. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Aleluia. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Graças a Deus. Irmãos, vamos nos preparar para participar da ceia, amém? Esse mês nós fizemos a ceia no terceiro domingo, em função do nosso retiro de verão, não é? Então é sempre no segundo domingo, mas esse foi no terceiro, em função do nosso calendário. Vamos então ler as instruções que o apóstolo Paulo nos deixou. Depois vamos consagrar o pão e o cálice, e aí nós juntos participaremos do pão em memória dele, beberemos do cálice em memória dele. Precisamos lembrar que ele morreu por nós, ressuscitou por nós, voltará para nos buscar, amém? E quer nos encontrar como noiva pura, sem mácula, sem ruga, sem mancha e sem qualquer outro defeito. E esse tempo não vai demorar muito. Os princípios das dores já estão acontecendo, amém? Vamos à leitura então. 1 Coríntios 11, do 23 ao 32 diz assim: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que, cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência, então coma do pão e beba do cálice, pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgado ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor, mas somos julgados e castigados pelo Senhor, para não sermos
condenados junto com o mundo. Amém? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nós apresentamos ao Senhor o pão e o cálice e consagramos eles como símbolo do teu corpo e símbolo do teu sangue, Senhor, para que hoje, em memória do Senhor, possamos participar do pão e do cálice, Senhor, assumindo o compromisso de anunciar a morte do Senhor até que Ele venha, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar no seu lugar. Receba o corpo e o sangue de Jesus que foi derramado por você. E se você ainda não fez, aproveite para examinar a sua consciência agora. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
no seu lugar. Na noite em que o nosso Senhor Jesus foi traído, Ele pegou o pão, deu graças, Ele partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. Aleluia. Irmãos, antes de participarmos, só dando uma explicação para vocês aí. Para pegar o pão, você abre essa tampinha, pega o pão, depois você desrosqueia a tampinha, fecha de novo, desrosqueia a tampinha para o suco da uva, tá bom? Amém? Pegaram o pão aí? Levante o pão, em memória do nosso Senhor Jesus Cristo, participemos todos do pão. Levante o cálice. Após o nosso Senhor haver ceado, Ele pegou o cálice, deu graças. Ele disse aos discípulos: este cálice é o cálice da nova aliança que Deus faz com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Bebam dele todas as vezes que beberem em memória de mim. Então, meus irmãos, em memória do Senhor, que tem toda a autoridade sobre os céus e sobre a terra, participe do cálice. Ajoelhe-se no seu lugar e renove seus votos com o Senhor em nome de Jesus. Abençoado aí. Aleluia. Não podemos encerrar nosso culto sem expressar o nosso reconhecimento e a nossa gratidão, que tudo é dele, tudo vem dele e tudo tem que voltar para ele através da consagração dos dízimos e das ofertas. Amém? Você que vai dizimar, pegue seu dízimo na sua mão agora em nome de Jesus. Primeiro vamos consagrar o dízimo. Quando tocar a canção, você vai sair do seu lugar, vem aqui à frente, ajoelhe, consagre seu dízimo ao Senhor, amém? E depois, nós vamos consagrar as nossas ofertas, amém? Aleluia.
Pode vir à Minha frente. fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, só